Falando de obsessão, é uma coisa bastante complexa às vezes. A gente estava falando da nossa necessidade de oração, de vigilância, e aí a gente prestou atenção que estava aqui em cima estava capítulo 20, não 23. Então os primeiros slides vão estar com esse pequeno defeito, a gente agora corrigiu, a gente agora viu. E uma coisa importante, no momento que a gente chega e fala que a gente precisa da oração, que a gente precisa da ajuda do outro, a ajuda vem sem que a gente perceba. Certamente, no momento que eu estou gravando, vocês que nos assistem não estavam assistindo. Mas quando a gente se abre a pedir ajuda, a ajuda vem de alguma forma, eu pude perceber que estava errado. Isso é muito importante. Assim como a gente relata no Médiuns Iniciantes, já relatamos em outros estudos que nós fizemos, principalmente num seminário sobre mediunidade, a gente relata que os espíritos sempre pedem que a gente relata a conversa que eu tive com o meu amigo Rios, quando ele chega para mim de um jeito bem jovial e fala: olha, você está vendo espíritos, você está vendo isso, vendo aquilo, você já leu os médiuns? Ah, já deu uma lidinha? Uma lidinha é um estudo. Eu vou conversar com o meu velho sobre isso. O meu velho era o pai dele. Ele depois chegou no dia seguinte, ele falou que o pai dele ia conversar na reunião mediúnica, e aí trouxe para mim no terceiro dia, de grande expectativa, a informação. A informação que eu lesse o capítulo 14, 15, 16 do Livro dos Médiuns. E ao pegar esse capítulo, que são resumos dos tipos de mediunidade que existem, a gente vem, então, conseguindo trazer essas informações, obter as informações necessárias à nossa segurança, ao nosso entendimento da doutrina espírita. E é de grande importância para nós ter este entendimento, ter esta percepção das situações, dos fatos e de cada situação dessa, de cada momento desse, para que a gente entenda que eu tenho que fazer o melhor pelo outro. Nós temos que procurar fazer o melhor uns pelos outros. E para fazermos o melhor uns pelos outros, nós médiuns precisamos estar atentos para recebermos ajuda daqueles mais experientes. Estamos atentos para saber receber as críticas positivas, negativas, egoístas e hipócritas, seja quais forem, nós temos que estar dispostos a recebê-las. Temos que estar dispostos a vir as críticas mais estranhas para cima da gente. E aí, cada momento, em cada uma delas, nós teremos que saber qual comportamento nós vamos ter, qual atitude nós vamos tomar. Se a gente ficar todo bonzinho, isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, aí vai ter um problema. As pessoas começam até mesmo desvirtuar a nossa mediunidade. E se a gente para e observa, não, essa pessoa falou isso, mas ele está equivocado. Por que eu estou errado? Sempre eu vou estar errado? Então, é isso que nós temos que saber. É uma questão que todos nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, para o conjunto que está em torno de nós, sempre com um olhar crítico. E temos aquela pessoa que a gente fala assim: olha, dá para você me ajudar? Nós temos que ter essa pessoa de confiança. Precisamos de ter essa pessoa de confiança. Porque a obsessão, quanto mais a gente se isola, mais perigosa ela fica. Algumas pessoas podem se isolar e não ter tanto perigo, porque ele tem uma proteção superior, ele tem uma sintonia superior, mas não são todos. E a maioria, praticamente todos nós, sempre precisaremos desse amparo, desse apoio, desse ombro amigo, dessa pessoa que está ali por perto da gente para nos dar suporte. Graças a Deus, no início, quando comecei a ter as percepções psíquicas, que hoje não são tão abundantes como eram antes, são bem controladas pelos espíritos que nos dirigem. Eu tive pessoas amigos muito verdadeiros, pessoas que eu podia confiar ao meu lado, que me ampararam, que me deram ajuda, que me deram suporte. E é importante que nós saibamos dar suporte para aqueles que estão desabrochando a mediunidade. Nada de falar isso é coisa da sua cabeça, isso aí não vai resolver o problema. Vamos ter cuidado para não tomarmos esse tipo de atitude, não tomarmos esse tipo de ação. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Tem só aquele espírito que vai passar a comunicação? Mas e quando é o mentor da reunião?
no mentor da reunião, no final da reunião ou no início da reunião, ele vai passar a comunicação que vai nortear a reunião ou vai dar um alô para como que foi a reunião. Ótimo. Então ele vai ter, naquele momento, aquele espírito vai se comunicar pelo médium que ele tem mais afinidade. Isso é importante nós entendermos. Tem médiuns que têm mais afinidade com o mentor, e mesmo que ele dê outras comunicações, elas não são tão boas quanto aquela que ele tem com o espírito que é o mentor do trabalho dele. Temos que respeitar. Então é obsessão, ele não é mentor. Ele não é um mentor, ele não é... Vamos com calma. Aqui está falando dos espíritos que atacam para fazer aquilo ali, independente de qualquer outra situação, opondo-se a que outros façam. Mas o médium está lá na mediúnica, está no vibracional, está no esclarecimento, e chegando no final, ele dá a comunicação do mentor, tá certo? Então ele não está sob obsessão. Ele já fez o trabalho dele, ele vai passar a mensagem do mentor. É uma situação. Agora, se ele ficar a reunião toda, só aquele espírito falando, igual um papagaio, aí já vai para obsessão simples, complexa, fascinação, subjugação, vai complicando. À medida que vai dando asas, vai complicando. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, às vezes o médium é muito inteligente, tem muito conhecimento, e isso aqui acontece muito hoje em dia quando as pessoas começam a dar explicação sobre a vida de Jesus. Vamos com calma, vamos aprender primeiro a praticar o que Jesus fez, depois o que ele ensinou para a gente, depois a gente vai procurar saber como foi a vida dele. No momento, vamos nos ater ao que os apóstolos trouxeram, aquilo que ele permitiu que os apóstolos colocassem para nós nos evangelhos, para que a gente entenda quem foi Jesus. Saiu dali? Está fora da lógica? Vamos deixar para depois. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. É outra situação complexa, principalmente as chamadas previsões, a dizer fulano foi Beltrano. Então nós temos que ter muito cuidado. E outra coisa perigosa, fazer previsões dos momentos políticos, momentos do futebol, esses momentozinhos assim, que está todo mundo empolgado como que vai ser, e a pessoa querer fazer prognósticos. A gente tem que ter cuidado. Mesmo que particularmente você tenha um amigo ou outro que você vai falar em particular, sem estar gravando, a sua opinião daquela situação, mas é a sua opinião. Não coloque os espíritos falando que fulano é honesto, que fulano é desonesto, não, porque nem sempre vai ser. Além do mais, nós temos aqui, se você procurar pela mídia A, que tem tendências americanistas, ou a mídia B, que tem tendências mais soviéticas ou chinesas, né? Nós vamos ter 30% a 40% da verdade. Os outros 60% a 70% nós não vamos ter acesso a essa verdade. Só quando estivermos no plano espiritual. Porque as notícias são manipuladas de acordo com quem a produz. Algumas coisas vão vir para a gente, sim, com um conjunto de dados, com um conjunto de informação, que até transcenda esses 40%, chega a 60%, por exemplo, de informação. Mas vai faltar dados ali ainda para complementar todas aquelas notícias. Então vamos nos contentar de ver aquilo ali com reserva, de ler com reserva e de não se expor ao público com assuntos que fogem da nossa alçada. Porque aí a gente cai nessa situação ali, correndo o risco de falar coisas falsas ou absurdas que nunca vai acontecer, falharmos feiamente na hora que dizer fulano vai ganhar e não ganha, qual tal time vai ser campeão e não é. Então vamos ter bom senso para não cair nessas fascinações assim, que espírito para dar pitaco nisso aí não vai faltar. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então, às vezes, os espíritos fazem alguns determinados elogios ao médium. Mas por que eles fazem? Para o médium se sentir mais... se entregar com mais facilidade.
Agora, qual o tipo de elogio que o espírito está fazendo? Você é o melhor médium do mundo, você sabe muito, você sabe tudo? Ou ele fala, bom, posso confiar que você está bastante vigilante. Vamos ter cuidado com o elogio do espírito para o médium. E quando outros médios elogiam aquele médium, vamos ter mais cuidado ainda. Vamos fazer um exercício de autoimunidade ao elogio. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Fulano faz determinadas críticas que eu não quero ouvir essas críticas porque eu acho que eu sou muito bom, porque eu acho que eu vou acertar, porque meu mentor disse que isso aqui é melhor, que aquilo lá é melhor, que o melhor caminho a seguir é esse ou aquele. Então vou fugir do Joãozinho porque o Joãozinho me puxa a orelha. Médium, cuidado. Saibam ouvir críticas. Pondere sobre as críticas, mesmo que elas sejam ruins, que não vai se confirmar, mas pondere. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Olha, as comunicações que nós recebemos não vai ser perfeita, não vão ser puras, vão ter sempre um conteúdo nosso e vai ter sempre um conteúdo do Espírito que está passando para a gente. Sempre vai ser assim. E a perfeição desse conjunto de dados para que nós sejamos mais fiéis possíveis àquilo que o Espírito está passando, a mensagem não é nossa, é do Espírito. Então, se você achar, tomar a mal as críticas que recebe sobre aquilo que está sendo passado ali, é um pouco estranho, porque você tem que entender que aquela mensagem é uma mensagem que não é de caráter geral, é para a equipe que está dentro da reunião mediúnica. E é bom que eles avaliem e coloquem para nós. Essa é boa, essa mensagem foi boa, foi uma mensagem bonita, proveitosa. Ou essa não foi, essa a gente tem que ter cuidado. Isso a gente tem que estar sempre de coração aberto para aquilo que vem, se é elogio ou se não é um elogio. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Então o médium tem que estar sempre vigilante para não cair nessa tentação de estar toda hora precisando de escrever, precisando de gravar alguma coisa que hoje está na moda gravar. Então vamos ter esse cuidado. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir, a falar a seu mau grado. Se o médium for sagitariano, então, né? Aí que fala e depois, falei. Então nós temos que prestar atenção nessa questão. Porque às vezes nem é o constrangimento da pessoa que o espírito impõe ao médium. O médium não tem vigilância o suficiente. Às vezes ele não tem muita simpatia com a pessoa que ele vai se dirigir, aí ele já quer dar uma espetadinha a mais. Então são conjunto de situações, conjunto de dados, conjunto de informações que nós temos que nos ater a observar e agir com mais segurança, com mais prudência e com mais senso de observação. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Aqui vem uma coisa importante que a gente tem que observar. Veja bem o que ele está dizendo ali. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Então, onde o médium está, tem alguma encrenca. Onde o médium passa, tem alguma encrenca. Ele tem ferrenhos inimigos no plano espiritual. Não consegue atingir a ele, mas atinge quem está por perto dele. E aí a culpa de quem? Quem está por perto tem que ficar vigilante. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar em equipe. A equipe mediúnica. O grupo de pessoas que está ali trabalhando mediunicamente. Esse grupo tem que estar atento para agir com segurança, se protegendo, todos nós, nos fortalecendo com a vigilância e com a oração e com a caridade. Se a equipe mediúnica faz caridade, se a equipe mediúnica ora, se a equipe mediúnica vigia, vai começar a atenuar, esses adversários vão vir para as comunicações, vão ser esclarecidos, vão ser alertados dos perigos e vão caminhar em paz. Então, como a gente vê, existe todo um conjunto de informações para nós espíritas, para nós médiuns, que nós devemos tomar, que nós devemos agir para nos proteger da ação dos nossos inimigos, para nós nos protegermos da ação de espíritos malfazejos que querem nos prejudicar. A responsabilidade é nossa,
a caminhada é nossa e os frutos que vão colher também somos nós. Esse trabalho tem que ser bem elaborado, bem colocado, para que o amanhã seja repleto de bênçãos para todos nós. É para todos nós, não é só para o médium que está ali, não. É a equipe que está lá junto com ele. Todos vão estar se ajudando mutuamente. E, logicamente, todo mundo sabe o seu potencial, sabe suas possibilidades, sabe até onde pode ir. E se vão ou não.